Boa noite, queridos companheiros, unidos mais uma vez em torno da doutrina espírita. Minha gratidão ao Núcleo de Estudos Caibar Schutel, a Sueli, ao Mauro Rebelo, que tão carinhosamente possibilitaram este momento de reflexão. Eu sou Lia, sou voluntária da SEJO, Seara Espírita Jardim das Oliveiras, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Quero externar aqui o meu respeito e carinho a toda a diretoria da SEJO, que tanto nos incentiva nessa jornada de aprendizados e de tarefas. Dona Áurea, a nossa presidente e toda a sua equipe, e o meu querido amigo Rudney, que tão carinhosamente me apresentou a este núcleo de estudos e favoreceu que pudéssemos estar nesse momento juntos. Antes de iniciarmos as nossas reflexões da noite, elevemos os nossos pensamentos em gratidão a Deus Pai, essa inteligência suprema do universo que possibilita que estejamos aqui encarnados, aprendendo, trabalhando muito para a nossa evolução. Que nossos mentores espirituais que estão sempre ao nosso lado nos intuam, nos protejam o lar de cada uma das pessoas que acompanha este canal tão importante de aprendizados. E nesta noite, até pela questão da data, né, nós falaremos sobre a morte, mas numa perspectiva de que a morte não destrói os laços de família. Falar sobre a morte na data de hoje, que foi convencionada pelas tradições católicas em comemoração àqueles que já partiram, que já se foram do plano material. E esta data foi convencionada a partir de todas as questões ligadas à Igreja Católica, aos seus rituais, e tem relação com o Dia de Todos os Santos, que é no dia 1º de novembro, data em que relembram todos os mártires, todos aqueles que tiveram ali as suas vidas ceifadas por conta das perseguições aos cristãos da época. A partir dessas convenções, observando que as pessoas sempre lidaram com o ritual, com celebrações em relação àqueles que já se foram, então convencionou-se o dia 2 de novembro no Ocidente pela Igreja Católica para que as pessoas tivessem ali esse momento. Tendo as bases da doutrina espírita e os profundos ensinamentos de Jesus, nós faremos todo esse caminhar desta noite a partir destas perspectivas. Então é muito natural que as pessoas sintam tristeza, sintam um sentimento de vazio muitas vezes, a saudade que cala fundo ao coração, chegando algumas situações até de depressão. É natural que algumas pessoas, muitas, às vezes passem por estas questões. É importante que possamos trazer essa visão da doutrina espírita, que embora mereçam todo o nosso respeito, acolhimento, consideração em relação aos sentimentos que o desencarne provoca numa grande maioria das pessoas, importante considerar que nós temos um ciclo de vida. Tudo na natureza se compõe no mesmo processo de nascer, crescer, evoluir e findar por conta das energias que cercam toda a vida nesse nosso planeta. Então, a doutrina espírita ela nos ajuda a compreender que é um processo natural. E, embora muitos de nós tenhamos introjetado uma ideia, por vezes tenebrosa, do momento da morte,
justamente pelas várias formas de cultos que durante toda a trajetória humana se revelou sobre a Terra. Diferentes culturas em diferentes localidades e tempos trazem ali as formas de manifestar as suas crenças. Para os egípcios, por exemplo, as pirâmides, grandes monumentos construídos para ter ali os despojos dos reis, da família real, aos pobres aquilo que era possível. Mas a ideia do nada, ou a ideia de um purgatório eterno, de um inferno, a ideia de um julgamento final, traz uma questão tenebrosa para grande parte das pessoas. E o não sentido da morte, enfim, dando a impressão de que é o nada, faz com que a vida muitas vezes também perca o seu objetivo, o desejo de continuar lutando e fazendo coisas, já que tudo terminará. E a doutrina dos espíritos, tendo Jesus de mãos dadas, nos mostra que devemos buscar o equilíbrio, nem o medo que paralisa e nem o descaso que, por vezes, pode levar ao comprometimento moral e espiritual da nossa jornada. Aquele que banaliza a vida, já que nós vamos terminar, morrer, muitas vezes caem aí em situações de desequilíbrios. E a doutrina espírita vem chamar a nossa atenção justamente para esse valor que a vida tem. Toda a trajetória de Jesus veio no sentido de nos mostrar o valor que a vida possui e que ela se faz em planos diferentes. Nesse que nós conhecemos o material, mas também num outro plano, no plano espiritual. Jesus apresentou gradativamente os seus ensinamentos, respeitando o momento e a compreensão daqueles que o seguiam. Quando ele afirmava, o meu reino não é deste mundo, trouxe ali dúvidas para muitos dos que ouviam. Como assim? Estávamos aqui aguardando o rei que libertaria Jerusalém, que traria toda aquela paz que aquele povo esperava, e Jesus vem dizer, meu reino não é deste mundo. Só tem sentido as palavras de Jesus quando nós consideramos que a vida, ela se faz em planos diferentes e mais de uma vez. Quando Jesus se refere à vida futura, ou seja, à continuidade da existência, a vida se mostrando tanto nesta continuidade de outras reencarnações, como num processo evolutivo no plano espiritual. Quando Jesus apresenta suas bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças no Sermão do Monte estão relacionadas a esse princípio tão importante que é o da continuidade da vida. E Jesus, num dado momento, convida Nicodemos a refletir. Em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, confuso com aquelas palavras, tendo saído às escondidas para visitar Jesus, lhe pergunta, como pode nascer de novo um homem que já é velho? E aí Jesus diz assim, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Olha só a didática de Jesus, levando Nicodemos à reflexão. O questionamento que faz brotar do interior do ser a dúvida, mas uma dúvida que leva à busca, a uma construção. E a doutrina espírita vem ampliar e continuar todos os ensinos de Jesus como Consolador prometido. Porque Jesus ele possibilitou
uma série de compreensões de que Deus não é uma criação que castiga, ao contrário, possibilita aprendizados, de que tudo que nos ocorre tem um sentido, uma razão de ser, de que a vida precisa ser compreendida e olhada sempre com alegria e com esperança. E é com a doutrina espírita que nós aprofundamos esses importantes conhecimentos. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 702, Kardec traz a seguinte reflexão: o instinto de conservação é uma lei natural? Resposta dos Espíritos: sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, é racional. Por que eu trouxe a questão 702, que trata do instinto de conservação? Porque a vida é extremamente importante. Então, aquelas pessoas que se desesperaram por conta dessa situação tão forte que nós passamos de pandemia, onde milhares de pessoas desencarnaram, e muitos dos que aqui ouvem, presencialmente ou posteriormente, podem ter entes queridos, amigos que desencarnaram devido ao coronavírus. E muitas pessoas se desesperaram. E aí nós vemos lembrar que a espiritualidade nos diz que a lei de conservação é um instinto que, embora tenhamos momentos de desespero, nós devemos sempre nos apegar à vida, porque a vida, ela é e sempre será, a vida material, esse recurso tão importante à evolução e à continuidade do espírito, que é a energia que nos move. Esse corpo físico, ligado às leis biológicas deste plano, ele perecerá através do envelhecimento ou das doenças ou de qualquer um evento. Nós somos frágeis. Porém, a energia que nos move, a energia que nos faz levantar, que nos faz pensar, que nos faz ter o desejo de criar, de renovar, a energia que nos faz ter a memória da lembrança, da saudade daquele ente querido, amado que se foi, essa energia espiritual, ela é eterna. E essa eternidade necessita da evolução para que nós tenhamos sempre condições de sermos melhores, pessoas melhores umas para as outras. E aí, continuando no Livro dos Espíritos, pergunta 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos um instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Que resposta bonita da espiritualidade, não é? Porque todos devem concorrer com os objetivos da providência. Então, essa inteligência suprema do universo, causa primária de tudo, necessita de que nós, sua criação, estejamos em comunhão com a vida, criando, possibilitando a evolução, possibilitando a nossa melhora e a melhora daqueles que estão conosco ao nosso lado. Retomando os ensinamentos da espiritualidade, ainda no Livro dos Espíritos, lá na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente tem que encarnar se vai desencarnar, né? E é uma delícia ouvir Kardec, porque ele faz perguntas assim mesmo. Ele demonstra toda a proximidade com a nossa angústia, quando questiona a espiritualidade. Parece até em algumas respostas
que ali o grupo dos espíritos fala, ah, meu Deus, tá difícil, né? Eu fico muito feliz porque eu me vejo assim. Eu me melhoro a cada dia com a oportunidade que a doutrina espírita me traz, de conhecimento, de apaziguamento dos meus sentimentos, porque só eu sei das minhas contradições interiores. Quantos de nós não nos deparamos com determinadas situações e olhamos e falamos, meu Deus, eu podia ter feito melhor. É por isso que a doutrina espírita é tão importante na minha existência, porque eu me esforço aprendendo para ser uma pessoa melhor para as outras pessoas. E aí, qual é o objetivo da encarnação? Chegar à perfeição. Olha que resposta. Cumprir sua parte na obra da criação. Então, nós temos uma parte muito importante na obra da criação divina. A vida, ela não se dá pelo acaso. Todas as vidas têm uma importância imensa. E quando falamos de vida, é a vida aqui, agora, encarnada, e a vida espiritual, porque tudo é vida, né? Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância do reino do Espírito. Eu fui buscar o auxílio do nosso querido Emmanuel, pelas mãos do Chico Xavier, no livro Estude e Viva. Ele começa assim, esse trechinho. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como seja um alimento ao faminto, o remédio ao doente, a luz do espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisar estudar. Então, quando nós falamos da doutrina espírita, quando nós falamos do quanto ela nos acalenta, quando nós falamos dos ensinos do Cristo em seu Evangelho, é um convite ao estudo, é um convite a nós construirmos cotidianamente o nosso aprendizado, para que nós nos tornemos pessoas melhores. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 18, laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Nós encontramos o seguinte ensinamento: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que destrói. Então, se nós só vivêssemos uma única vez, se não acontecesse de retornarmos, quando desencarnamos, perdemos o elo, perdemos o vínculo. E a espiritualidade continua no Evangelho, no item 18 do capítulo 4. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. Então, com o desencarne, nós nos reencontramos com todos aqueles que tivemos os vínculos afetivos. E nesta data, hoje, a nossa reflexão se fará por este viés, porque nós sabemos que outros sentimentos também nos vinculam, como os ódios, os apegos materiais, mas isso vamos deixar para uma outra conversa. Hoje nós só vamos falar do afeto, do amor, desse vínculo tão importante
que nos eleva e nos faz nos reencontrarmos no plano espiritual. Formamos famílias. Veja que nos unimos àqueles que têm similaridade conosco, que nos apoiam, que nos ajudam, que nos ajudaram e que auxiliam na continuidade da nossa evolução espiritual. No livro O Consolador, no item 6, mais uma vez nós buscando na psicografia do nosso querido Chico Xavier, traz a seguinte questão no item 147. Proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Resposta da espiritualidade: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transfere de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades. Então, se eu viajar daqui para o Rio de Janeiro, para Manaus, seja lá para onde for, eu vou continuar sendo a pessoa que sou, com as limitações que tenho, com a aparência que tenho, com as ideias que tenho. Então, quando desencarnamos, nós continuamos com tudo aquilo que nós temos. A nossa presidente, a dona Áurea, sempre pergunta assim: como é que está a sua mala? Porque quando desencarnar, a mala tem que estar pronta, a mala dos valores, das boas atitudes, da perseverança, do desejo de transformação, do esforço, porque é isso que nós levaremos, tudo aquilo que fizemos. E continuando aqui, os ensinos de Emmanuel no livro O Consolador. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Então, a nossa percepção dos sentidos da espiritualidade caminha lado a lado com o nosso esforço, com esse esforço individual de tentar fazer o melhor. Não é fácil mesmo. Quando nós nos deparamos com determinadas situações, com determinadas experiências, e cada um de nós tem aí as suas vivências, nem sempre nós acertamos. O importante é que tenhamos a consciência, se podia ter feito melhor, retomar, desculpar-se e esforçar-se para fazer o melhor. No item 148 do mesmo livro O Consolador, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, a pergunta feita é: que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida além-túmulo? Eu só pensei alguns trechos para não ficar cansativo. Então, a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo os laços afins da qual se verifica nas sociedades o vosso mundo. O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, etc. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como tarefa de preparação para a vida espiritual. E aí a gente vai estar montando a mala, né? Se todas as atividades, se na minha lida, na minha família, eu procurar fazer o melhor como um espírito, olhando cada um daqueles que estão ao meu lado como espírito, se o mesmo eu fizer no meu ambiente de trabalho,
na casa espírita ou em qualquer templo, na via pública principalmente, nós estamos nos ajudando. Às vezes dá a impressão, eu tenho que ajudar o outro. Não, não é o outro, é a nós mesmos. Toda a palavra afetiva, todo o cuidado, todo o alento, todo o esforço é de autoajuda. E é por isso que nós temos que nos olharmos como espíritos que estamos em uma experiência material e não como corpos que eventualmente temos experiências espirituais. Somos espíritos de passagem na materialidade. A pergunta 149, só para nós pensarmos nessa questão do desencarne de uma forma mais reflexiva, menos sentimental, mas mais reflexiva, e vamos entender logo depois o porquê. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? Resposta: se sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos, seus valores negativos, impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. Daí que o nosso esforço deva ser cotidiano, buscando seguir os passos do Mestre Jesus, buscando a docilidade, a mansidão, a compreensão. Quanto melhor vivermos, mais tranquilos estaremos e entraremos na pátria espiritual. A boa morte é quando nos desprendemos do corpo com a consciência tranquila, pelos dias vividos, pelos esforços feitos. Valorizar todas as experiências, valorizar a experiência na família, por mais desafiadora que ela seja, tem uma razão de ser. Então é importante que nós, elevando uma prece a Deus, agradeçamos e busquemos o equilíbrio para fazermos sempre o melhor, nos dispondo a aprender, buscarmos sermos respeitosos com os nossos semelhantes em todos os espaços, mais uma vez, na família, no trabalho, na casa espírita, na via pública. Isso fará a diferença. Essa educação tão importante que Jesus nos mostra, né? Porque ele ainda está vivo, é tão atual todo o que Jesus nos trouxe. Então, esses ensinamentos, ele possibilita que o mundo seja um mundo de regeneração, de amor, um mundo evoluído. Nós é que demoramos muito para aprender. Então, aprendendo todos esses ensinamentos, nós contribuímos para uma sociedade mais justa, para um mundo de maiores oportunidades a todas as pessoas, não importa onde estejam. A caridade conosco e a caridade com o próximo. Nós vamos aprendendo com Jesus e com a doutrina espírita que a morte é o reflexo da vida. E aqueles que retornaram à pátria espiritual, eles cumpriram o seu plano. Eles tinham ali um planejamento. E nós ainda não temos maturidade espiritual para termos essa consciência. Alguns já têm. Eu conheci poucas pessoas, na verdade, mas conheci que tinham a clareza de que um determinado tempo lhe seria
suficiente neste plano para os aprendizados que necessitavam. E nem todos nós temos essa condição. Muitas vezes fala assim, não quero nem saber, não quero nem falar sobre, vai acontecer mesmo, né? Quando na verdade, ao falarmos, ao refletirmos e ao considerarmos que a morte não destrói laços, nós estamos valorizando a vida na matéria e a vida no espírito. Sempre que nós tivermos próximos de nós, e mesmo que não seja, né? Elevar o pensamento àqueles 9 bombeiros que desencarnaram de uma forma tão inesperada. O desencarne, ele é esperado em algumas circunstâncias. O processo da doença, né? O processo de uma questão de uma deficiência severa. Fora isso, não se é esperado realmente. Mas quando se está em algumas situações e se é muito jovem, o tempo de assimilação da ocorrência ela é maior. Então é natural que nós fiquemos compadecidos, entristecidos, emocionados. Mas a elevação mental de uma prece auxilia profundamente aquele que passou ao plano espiritual. Então, aos entes queridos e mesmo aos não tão conhecidos e não tão queridos, mas que nós sentimos em nosso coração, que levemos sempre o nosso pensamento a Deus, a Jesus, direcionando a prece que energiza, que ampara, que leva esperança, porque aquele que desencarna com a consciência da continuidade consegue assimilar melhor essa mudança de plano. Mas aqueles que não têm essa ideia levam um tempinho maior, sempre amparados por Jesus e por toda a espiritualidade que tem esta responsabilidade. A nossa energia alcança os planos. Quanto mais elevação mental, mais nós conseguimos encaminhar essas emanações àqueles queridos que desencarnaram. Então, sempre que possível, sempre que lembrarem, sempre que estiverem tristinhos ou alegres, com uma lembrança boa daqueles que estiveram ao lado, elevemos a prece a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade, solicitando que estejam amparados, que estejam protegidos, que estejam tranquilos neste novo momento, nesta nova fase em que se encontram. E guardemos sempre os ensinos da doutrina espírita, que nos mostra o quanto é possível essa vivência suave, essa vivência tranquila, essa vivência que valoriza todas as oportunidades de relacionamentos, essa vivência que nos deixa com a certeza, aquela certeza de Jesus que retorna aos discípulos, demonstrando que a vida se faz em formas diferentes. Este exemplo é o que nós devemos guardar profundamente no nosso coração. Lembrando dos ensinos que Kardec deixou em seu próprio túmulo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Estamos todos submetidos a esta lei sublime da vida. É a lei da vida que se faz no plano material e no plano espiritual. Que todos possam, assim como eu, refletir um tanto mais em relação a esses conhecimentos e seguir os caminhos confiantes com Jesus, com a doutrina espírita. Minha gratidão a esta oportunidade, minha gratidão mais uma vez a Sueli, ao Núcleo de Estudos Caibá Schutel, a todos que estão aqui acompanhando. Me perdoem, eu não fui falando o nome, mas estou vendo aqui o Mauro Rebelo dando um oi. Muito obrigada, viu, Mauro, pelo convite. A Sueli Sanches, meu amigo Rudney, a Flávia Nunes
e tantos outros amigos que eu vi que os nominhos foram passando, mas eu fiquei preocupada em me perder aqui. Minha gratidão, meu abraço, meu carinho e mais uma vez que Jesus esteja conosco, iluminando sempre o nosso caminho, fortalecendo as nossas convicções na vida e que possamos ser esses cooperadores de Deus para uma vida melhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos.